Olá, acho que agora eu estou ao vivo. Meu café da tarde, 4h10, atrasado 2 minutos. Hoje com xícara de gatinho. No mesmo ambiente que Melissa e Lelê. Aqui em casa tá animada, quarentena, familiar, cheia de gente. Então, não vai ter muito silêncio, né? Bom, tema, Bolsonaro é maluco? É isso que todo mundo se pergunta, né? Bolsonaro é maluco? Será que ele é maluco? A personalidade do Bolsonaro é uma coisa que eu analiso há algum tempo, né? Que eu gosto de analisar a personalidade, entender por que as pessoas agem daquele jeito, por que elas falam o que falam, do jeito que falam. Então, o Bolsonaro acho que é alguém que merece ser analisado, né? Muita gente se assustou ontem, né? Surpreendeu com o pronunciamento dele, no momento de crise, pronunciamento à nação, fala, dá uma cutucada no Drauzio Varela, fala que tem um histórico de atleta, e deu algumas caneladas ali, como ele próprio diz, né? Mas será que ele é maluco? Vou fazer minha análise do Bolsonaro, né? A primeira coisa que a gente tem que entender do Bolsonaro é que ele é um independente, né? Um político independente, nunca foi de nenhum partido, nunca seguiu nenhum partido. Ele sempre precisou fazer parte dos partidos, porque a estrutura exige isso, é obrigado você fazer parte de um partido para se candidatar, não é permitido candidatura independente sem partido. Então, mas ele sempre foi um independente. O independente é o cara que ele é eleito por algum nicho, mas ele não representa ninguém no fim quer dizer, ele representa a turma dele, mas ele não representa o partido, ele não vota com o partido, ele é expulso do partido, vai mudando de um lado para o outro. Então, ele é um cara independente, sempre foi. Sempre foi muito independente, pensamento independente e independente do partido as decisões dele. E ele nunca perdeu nenhuma eleição. Ele foi candidato a vereador, deputado 6 vezes e presidente, sempre foi eleito, sempre foi entre os mais votados, nunca perdeu nenhuma eleição. Então, esses são alguns fatores que constituem a personalidade dele. Um cara independente que nunca perdeu eleição. Um cara desse, ele tem certeza de que tudo que ele faz tá certo e que vai dar certo, né? Então, o ego dele foi construído em cima disso. Ele tem um ego grande. Até que para você ser presidente, você tem que ter um ego inflado, tem que se achar um pouco, né? Tem que achar mais do que é, né? O Trump é um ego maior do que a Casa Branca. E o Bolsonaro também tem o seu ego, né? Então, tem que entender isso do Bolsonaro. Um cara independente, um cara que nunca perdeu uma eleição, um cara que se acha um pouco, um tanto, né? Então aí ontem ele citou o histórico de atleta dele, o pessoal confundiu com corpo de atleta, com desempenho de atleta. Então, assim, ele tem um histórico, ele era militar não pode ficar muito parado. Então ele tem certeza que ele sabe fazer flexão de braço ainda, né? Então ele dá aquela flexão de pescoço, né? Parece uma galinha. O pessoal tira muito sarro dele e ele não liga que tirem sarro dele, né? Porque ele foi talhado nesse campo de batalha. Os 6 mandatos dele de deputado federal independente, o que ele fazia? Só metia a boca, só confrontava. Porque era assim que ele era eleito. Era assim que ele construiu a reputação dele e a personalidade dele. Aí ele foi para, forçado pelas circunstâncias e pelos filhos, se lançou a presidente. Teimoso, como sempre foi, né? Não seguiu as regras de segurança, quase foi morto com a facada, de novo, porque ele contestou, bateu de frente, quis ir na frente, e agora ele é presidente, né? E o presidente, o que ele geralmente acontece? Ele tem por trás de si um aparato cultural, ele tem que ter. Quem não tem isso é o Trump e o Bolsonaro, eles não têm, né? Os presidentes de esquerda, de social-democrata, essa turma, eles vão seguindo o fluxo, né? A cultura prepara o terreno, a imprensa prepara o terreno, começa a falar, começa a lançar a ideia, né? Lança nas novelas, lança na mídia, lança nas reportagens, nas entrevistas, começa a falar o burburinho, aí quando o povo já está aceitando uma situação, eles vão lá e fazem e o povo aceita bem. Agora, o Bolsonaro e o Trump, eles não têm esse aparato cultural por trás deles. Eles são a política e a cultura. Eles empurram, eles vão na frente da cultura tomando pedrada. Então, assim, se um jornalista fala que esse lockdown
horizontal, como estão chamando aí, né, essa quarentena para todos, é um absurdo, é um jornalista que falou, né? Mas ele falando e postando isso no seu site e aparecendo na TV, já vai tendo uma aceitação. E daí o Bolsonaro fez o quê? Ele atropelou todo mundo. A hora que essa ideia já estava tomando corpo. Essa ideia estava tomando corpo legal. Se ele desse essa notícia, eu acho que amanhã já ia ser aceito muito melhor. Porque estava todo mundo vendo que essa quarentena não ia dar certo, que brasileiro não serve para quarentena. Estava indo muito legal. Só que ele se precipitou e pôs o carro na frente dos bois, né? Eu fiz aquele videozinho que eu fiz e postei anteontem. Eu falei que precisava de entrar no discurso publicamente aceito o fim dessa quarentena geral e as ações pontuais, né? Cuidar realmente dos desvalidos, dos sintomáticos, dos bebês e tal. Eu falei que precisava entrar no discurso público. Começou a entrar, quando eu falei, já estava se formando essa ideia, não sou nenhum pioneiro de nada, já estava começando a se formar essa ideia, chegou no Bolsonaro, claro, ele falou, é lógico que é isso, foi lá, pá, já pronunciou, e hoje de manhã ele falou saindo lá do Planalto, que ele dá aquela entrevista para o jornalista, ele fala que foi ele que fez o discurso. Então, pensa num velho teimoso que vai fazer num momento de guerra desse que nós estamos vivendo, ele que faz o próprio discurso. Isso não podia acontecer. Então, ele não pode tomar a frente assim, né? Ele toma a frente, ele é um velho teimoso, então ele toma pedrada de todo lado. Né? Eu tô com ele, a Marisa falou aqui que tá com ele, eu também tô com ele, porém, ainda não era o papel dele. Se ele falasse isso amanhã, deixasse essa ideia crescer, ele ia ser muito mais bem aceito, né? Então, aí o pessoal distorce tudo a ideia dele, porque o discurso dele não é preparado por profissionais, né? Dá uma de Dilma aí, dá uma improvisada no discurso, dá uma bola fora. Não precisava cutucar o Drauzio Varela. Porque, como eu disse, como ele não tem o aparato cultural por trás dele, é só os independentes, só o Facebook, que não tem volume diante da população, ele pega, toma a frente. Ele vai lá e aproveita para cutucar o Drauzio Varela e a Globo um pronunciamento presidencial numa pandemia de coronavírus. Então é uma coisa assim inimaginável. E, no fim, isso aí vai se diluir, né? É tanta notícia. Amanhã, hoje já tem mais tanta notícia, amanhã já tem mais tanta, fica para trás, que ninguém liga mais. Mas chega a ser engraçado. Então, eu só queria fazer uma live mais rápida aí, só para falar disso, né? O Bolsonaro não tem como se convencer ele a deixar de falar alguma coisa, querer polir o discurso dele. Eu imaginei que para ser eleito ele ia dar uma polida no discurso dele, ele não deu. Eu imaginei que durante a gestão dele ele fosse segurar a onda, ele não segurou. Então, ele é assim, é o que temos. Mas por que que ele é assim? Por que que ele foi eleito e não um cara mais ponderado? Porque a oposição é que desceu o nível, né? A oposição é que desceu a exigência moral. Se a gente ficasse colocando para ser candidato eternamente Geraldo Alckmin, né? Esses caras muito polidos, né? Aécio Neves, neto que era neto de presidente, né? Esses caras, só falta gravatinha borboleta. Esses caras são escoteiro, né? Esse cara, não fale assim, vamos manter, né? O padrão, vamos manter o nível da conversa. Mas não, o PT desceu lá para baixo a conversa, chute na canela e fura olho. Então a gente teve que escalar quem? Teve que escalar alguém que gosta de chute na canela e gosta de furar olho. Alguém que não se importa em se sujar de lama da política. Alguém que já está acostumado com essa guerra, a ser xingado, o cara tomou cusparada, o cara tomou facada, o cara já foi chamado de estuprador, o cara já sofreu na mão da imprensa, já foi ridicularizado ao vivo no tudo quanto é programa da Luciana Gimenez, do Rafinha Bastos, todo mundo que foi lá zoava com ele. Então, ele já está forjado nisso aí. Então, ele era o único cara possível para derrotar o PT, porque o PT não tem escrúpulos. O PT desce o nível lá para baixo. Então, você vai reclamar agora
que o Bolsonaro é grosso, é impetuoso, é lutador de vale tudo? Ué, para ganhar de vocês é só assim, meus caros. Se você quer elevar o nível da conversa, beleza. Escala aí alguém de alto nível, que a gente também escala aqui. Um cara de alto nível que eu gosto da direita é o Ronaldo Caiado, que eu achei que ele ia sair para presidente, no fim ele saiu para governador de Goiás. O cara médico, fazendeiro, fala bonito, forte, bonito e tal. Mas e daí? Um cara daquele, o PT moe ele de cima e embaixo, né? Porque ele não consegue xingar, ele não consegue descer do salto. Então, é isso que, para enfrentar o PT, é esse tipo que tem que ter. Mas a gente colhe um pouco de sabor nesse caminho aí, né? Ele não precisava ter falado do porte atlético dele, do histórico de atleta dele, por mais que seja total verdade, né? Porque a síndrome respiratória aguda é um problema no pulmão, e quem tem pulmão bom é atleta, né? Se você tem um pulmão bom, dificilmente você vai ser, é, ser pego pelo coronga. Então, se você, não sei se o histórico, não sei se o passado, mas enfim, se você tiver um pulmão bom, você não vai se acometer disso aí. Ele não precisava ter falado o histórico de atleta, é o egocentrismo dele, né? O cara, para ser presidente, ele tem que ser egocêntrico, ele tem que se achar. Até porque se ele não se achar, ele se mata, né? Porque a imprensa inteira avacalhando o cara, como eu falei, ele já tomou cusparada, facada, foi ridicularizado, foi acusado de tudo quanto é crime, até da Mariela, que ele não sabe nem falar o nome dela, ele chama de Mariela. Ele é acusado, então o cara tem que ter o seu escudo. O que é o seu escudo? É o seu ego. Ele se acha, né? E mas é beleza, é ele aí. Você quer descer o nível? Vocês colocaram a Dilma e o Lula no ringue? Você quer que a gente coloque quem? Quer que a gente coloque um coroinha? Quer que a gente coloque um escoteirinho? Geraldo Alckmin, que conseguiu perder do Lula no auge do mensalão e teve menos votos no segundo turno que no primeiro. Como é que o cara conseguiu perder voto de um turno para o outro? Porque é fraco, entende? Tem que botar um cara que não tem noção. Ele é sem noção e é o que tem para hoje. Beleza? Valeu aí. Tem várias pessoas me assistindo, dando oi. Marisa, obrigado. Adriana falou que ele é muito impetuoso. Ele e toma porrada, mas amanhã ele toma porrada de novo por outro motivo e no fim já esqueceram. A Solami, que está sempre me acompanhando, minha prima de Curitiba. A Mariana, Sossego do Dono. Minha prima também, que tem o Pet Shop Sossego do Dono. E era isso que eu tinha para falar hoje. Eu não gosto de ficar falando muito de política diária, mas é impossível você não falar disso. Não deixa você ter outro assunto, né? Daniel Ortega tá dando oi, né? E eu queria falar de outros assuntos. Eu ainda vou voltar a falar de outros assuntos mais para frente, né? Mas por enquanto eu vou falar de Bolsonaro. Hoje nem falei de coronavírus, aí falei só do Bolsonaro, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço.